Fala galerinha do canal Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à correção do plano de ensino tutorado PET 4, semana 3 do nono ano do ensino fundamental, com o tema núcleo celular e divisões celulares. Um tema muito interessante, cheio de detalhezinhos que envolve o nosso DNA e as nossas células. A primeira questão dessa correção fala sobre definição de seguintes termos abaixo. Cromossomo. Nós vimos aqui, como a gente pode ver na figura, que o cromossomo é um grande pedaço de DNA enrolado em proteínas histonas, contendo vários genes. Então, é o nosso grande pedaço de DNA. Nós temos 46 desses pedaços grandes de DNA enrolados em proteínas chamadas histonas. São os nossos 46 cromossomos da nossa espécie, a espécie humana. Lembrando que cada espécie tem um número de cromossomos com formato e número específicos, característico, e assim a gente consegue identificar as espécies observando no microscópio. Então, cromossomo, um grande pedaço de DNA enrolado em proteínas de enrolamento, de compactação, aqui chamadas de histonas, que contém vários genes. Lembrar que cada gene é capaz de produzir uma proteína que gera uma característica sua, como a cor do seu olho, a cor da sua pele. E no segundo termo, nós temos células diploides. Aqui nessa segunda figura, a gente consegue ver o núcleo de uma célula e o núcleo de uma célula diploide. O que a gente consegue perceber? Que na célula diploide, independentemente do número de cromossomos, a gente vai encontrar aqui na representação, em formatos de bastões, os cromossomos aos pares. A gente tem aqui um par de cromossomo verde, um par de cromossomo azul e um par de cromossomo vermelho. Uma célula diploide, então, é aquela que apresenta pares de cromossomos irmãos, parecidos. A gente chama de cromossomos homólogos. Eles normalmente vêm um do seu pai e um da sua mãe e compõem ali a sua duplinha de cromossomos para cada um dos 23 pares que a espécie humana apresenta. Em contrapartida, nós também temos células haploides, os gametas. Tá? Eles são responsáveis por se unir e formar um novo indivíduo na reprodução sexuada. Os gametas, por sua vez, apresentam apenas metade do DNA natural da espécie, ou seja, serão células haploides, como essa aqui, é uma célula haploide que veio dessa, né? Diploide com 6 cromossomos aqui, haploide com 3, um de cada tipo. Então, os gametas nada mais são do que células especializadas na reprodução sexuada que apresentam metade dos cromossomos encontrados na espécie. Sua função é unir-se a outro gameta para a geração de novos seres vivos, como a gente vê aqui nessa terceira figura esquemática. A gente está vendo aqui um ser humano do sexo masculino, um do sexo feminino, ambos com 46 cromossomos em suas células, mas ao sofrerem um processo de divisão denominado meiose, produzem células com apenas metade do número de cromossomos, 23 cromossomos na nossa espécie, é claro, que são o espermatozoide e o óvulo. Tá? Esses gametas têm a função de se unir num processo chamado de fecundação, que ocorre dentro do útero, e geram uma única célula, a célula primordial, a primeira célula que sofre várias divisões, gerando células idênticas. Esse processo agora chamado de mitose, que vai promover o crescimento do organismo. Então, nesse ciclo de vida humano aqui, a gente consegue perceber a importância e a função de cada uma das divisões celulares. Né? A mitose é responsável pelo crescimento do indivíduo através da geração de células idênticas. Tá? Uma célula gera duas idênticas. E a meiose é responsável pela formação dos gametas. Tá? Células especiais com apenas metade do número de cromossomos. Mas voltando à conceituação do zigoto, é aquela célula primeira gerada após a fecundação e ela sofre diversas divisões do tipo mitose e gera todas as células que participam da composição do novo ser vivo, do bebezinho que vai nascer aqui. Seguindo esse contexto, seguindo essa linha de pensamento, nós temos a questão 2, que pede para desenhar um quadro comparativo comparando as características da mitose com as características da meiose. E aqui eu coloquei 4 características importantes, tá? Sobre a mitose e a meiose, e a gente pode completar o quadro. Bom, tipos de células capazes de
realizar mitose, tanto células haploides quanto células diploides. Qualquer célula, não importa se ela tem pares de cromossomos, célula diploide, ou se ela só tem um cromossomo de cada tipo, ela será capaz de realizar mitose. Contudo, a meiose só pode ser realizada por células diploides, que apresentam pares de cromossomos irmãos, pares de cromossomos homólogos. Qual que é a finalidade da mitose? Gerar células idênticas relacionadas ao crescimento do organismo, regeneração dos tecidos, quando você machuca e cicatriza ali e depois é reposta aquelas células que morreram, é por causa dessa capacidade de regeneração. E alguns organismos, como protozoários e outros organismos unicelulares, podem se reproduzir de forma sexuada também usando essa forma de divisão celular. Já a meiose, a função é a produção de gametas e esporos, células relacionadas à reprodução sexuada. O tipo de divisão da mitose é um tipo de divisão chamado de equacional, pois não reduz o número de cromossomos. Já a meiose reduz o número de cromossomos da célula pela metade ao final, sendo uma divisão, então, reducional. Tá? O resultado da mitose é sempre duas células idênticas à célula-mãe, a célula original, enquanto a meiose, cada célula gera 4 células diferentes entre si, com metade do número de cromossomos da célula original. A gente tem aqui nesse quadro um apanhado geral que diferencia os dois tipos de divisão celular que podem acontecer nos seres vivos, mitose e meiose. E a última questão da nossa correção de hoje é: um casal resolve ter um filho. Para que isso ocorra, o óvulo deve ser fecundado, deve se unir a um espermatozoide. Agora responda: quantos cromossomos, quantos filamentos de DNA existem no óvulo? Quantos cromossomos tem um espermatozoide? E quantos cromossomos nós teremos no zigoto, fruto da união, da fecundação entre essas células? Então a gente consegue perceber aqui que na espécie humana, ou até pelo esquema aqui, os gametas apresentam 23 cromossomos. N igual a 23 quer dizer que eles têm 23 cromossomos. Tanto o gameta feminino, chamado de óvulo, quanto o gameta masculino, chamado de espermatozoide. E como o zigoto é fruto da união entre essas duas células, vamos juntar 23 cromossomos do pai com 23 cromossomos da mãe, então teremos o zigoto, uma célula diploide, 2N igual a 46 cromossomos, 23 pares. Então aqui a gente tem uma ideia inicial sobre esses processos de divisão e sobre os cromossomos e a sua composição. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça de dar o seu joinha, não deixe de nos apoiar para que possamos continuar fazendo aulas como essas. O meu obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima.